Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. E hoje nós vamos falar sobre a direção espiritual. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a importância da gente não pedir conselhos para qualquer um, né? A gente saber para quem vai pedir conselho, para quem a gente vai confiar nossas aspirações mais profundas. E aí a gente vai falar sobre o papel do diretor espiritual, quem é um diretor espiritual. E no final nós vamos falar sobre como fazer uma boa orientação espiritual, né? Como preparar bem essa direção espiritual. Bom, então em primeiro lugar, nós vemos que hoje existem profissionais para tudo, né? Técnicos para tudo, especialistas para tudo. Então você vai pensar na sua saúde, no seu bem-estar, você vai num especialista de sono, um especialista de respiração, você vai num profissional de personal trainer para você ter uma saúde melhor, né? Para você ter mais exercícios favoráveis ao seu tipo de corpo, à sua situação de vida. Você vai num nutricionista, você vai numa pessoa que vai te passar bons suplementos, né, para você ter mais rendimentos nas suas atividades, nos seus exercícios, no seu trabalho, melhorar o seu foco. Enfim, é uma gama gigantesca, gigantesca. Só de falar de maternidade, então, é consultoria de enxoval, de amamentação, de tudo quanto é tipo de coisa. Só que a gente esquece, né, que não existem consultores da moda para direção espiritual, né, para dirigir nossa alma. E a gente tem que sempre lembrar que a alma que dá forma para o corpo, né? Alma sã, corpo são, né? E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente trabalha a nossa alma, né, então toda a questão das nossas virtudes, né, da nossa luta pela santidade, por ter um relacionamento profundo com o nosso Senhor, isso vai repercutir no nosso corpo. Então a gente não pode viver só querendo remédios, né, para coisas que aparecem exteriores e esquecer do nosso interior, né? E aí é que vem a figura do diretor espiritual. O diretor espiritual é muito mais antigo do que esses, esses profissionais que a gente citou aqui, né? Porque ele remonta à própria vida de Cristo. Então, Jesus foi esse bom pastor que dirigia as suas ovelhas e aconselhava um a um, né? O que que a pessoa deveria fazer, o que que ela não deveria fazer, qual que era o caminho, né? Para seguir os passos do mestre. E aí depois, né, com a sucessão apostólica, com a vinda dos sacerdotes, nós vemos que os sacerdotes eles têm três principais funções, né? Então, em primeiro lugar, ministrar a Eucaristia, né, e o sacramento da confissão, que são dois sacramentos assim que dizem mais na nossa vida prática do dia a dia, né, que são sacramentos mais comuns da nossa vida ascética, e também o direcionamento dessas almas, né, conhecer cada alma. E aí é que vem a importância da direção espiritual. Cada um é único, né? E hoje o que que acontece? A gente se inspira muito em alguns modelos, principalmente nas redes sociais, e a gente quer copiar condutas de vida, estilos de vida, opções, né? Às vezes até leituras para minha própria vida, sendo que eu não tenho o direcionamento de alguém que realmente conheça a minha alma para falar, olha, essa leitura convém agora, essa leitura não convém. Então, até uma amiga estava me contando que quando ela começou a estudar, se converteu e tal, ela já queria pegar um tratado da devoção de São Francisco de Sales. E aí depois um diretor falou, calma, vamos começar com Santa Teresinha, né? Então, o que? Precisa de uma pessoa, né, que tenha essa experiência, que tenha a luz e tenha a graça para conduzir a sua alma. Para quê? Para a gente não ser fogo de palha, né? A gente começar muitas coisas, a gente começar a nossa vida espiritual assim, nossa, eu tenho que fazer isso, a fulana falou que eu tenho que rezar desse jeito, a ciclana não sei o quê, e aí eu vou reproduzindo coisas, e aí minha vida espiritual vai estar oca, e eu só vou estar fazendo um monte de coisas, né? O diretor espiritual, ele vai te falar, olha filha, vamos fazer o seguinte, vamos começar com a oração do terço, uma oração do terço bem feita, né? Calma, não precisa abraçar o mundo todo de uma vez, né? Vai ser alguém que realmente vai te trazer esse bom odor de Cristo, né, esses conselhos que o próprio Jesus te passaria, porque o sacerdote, ele tem a mesma intenção que você, né? Ele quer te pegar pela mão como um bom pastor e te levar para o céu, né? E aí ele assume essa responsabilidade como diretor espiritual, inclusive ele passa a rezar diariamente por você. Isso é muito bonito, né, na figura dos sacerdotes. E aí, nesse momento, assim, que a gente começa, às vezes a gente está muito angustiada, né? A gente tem nossos medos, nossos receios, a gente sente que alguma coisa não está bem, né? Não é bom que a gente peça conselho para qualquer um, né? Muito menos uma pessoa que a gente nem conhece da rede social, né? Na caixinha de perguntas.
Quantas vezes a gente vê perguntas super íntimas, né? Nossa, caso ou não caso com ele? Gente, numa caixinha de perguntas, pelo amor de Deus, né? Quem é você? De onde você veio? Quem é a pessoa? Qual é a sua realidade, a sua circunstância? Não dá para generalizar regras assim, conselhos que se aplicam a todo mundo, né? Cada um é individual, cada um tem a sua formação, né? Uma formação diferente, um berço diferente, né? Nasceu numa cidade diferente, uma cultura diferente. Cada um tem um temperamento, cada um tem qualidades que Deus deu, cada um tem defeitos que Deus também permitiu para a gente ser mais humilde, a gente lutar contra eles. Ou seja, é algo muito individual. A gente precisa pedir conselhos para quem tenha a graça para isso. E São José Maria, ele alertava sobre uma coisa muito interessante, que ele falava que ninguém é bom juiz em causa própria. Então eu não posso me aconselhar. Não, eu acho que para mim é melhor isso. Não, eu acho que eu não fiz tão errado assim. Ou, nossa, eu acho que eu tô indo super bem. Às vezes não, né? Às vezes a gente precisa de um espelho que seja uma terceira pessoa, que é o diretor espiritual, para nos mostrar qual é a realidade. E aí São José Maria falava assim: o espírito próprio é mau conselheiro, mau piloto, para dirigir as almas nas emboscadas e tempestades, por entre os escolhos da vida interior. Por isso, é da própria vontade de Deus que a direção da nau da nossa vida, né, seja entregue a um mestre, para que, com a sua luz e o seu conhecimento, nos conduza para o porto seguro, né? Então, Deus quer que a gente tenha um mestre. E o sacerdote é essa pessoa que tem a graça, né, dada por Deus, conferida por Deus, né, como ministro de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, para nos ajudar nesse mesmo propósito. E vejam, né, São Francisco de Sales foi um dos santos que mais propagaram a direção espiritual, porque ele tinha muitos dirigidos espirituais. E uma das mais conhecidas é Santa Joana de Chantal. É tão bonito também porque o livro da Filoteia, né, pelo que se diz, foram cartas, né, foi extraído de cartas que ele dirigia a uma outra dirigida espiritual dele. E lá você encontra esses conselhos, né, para esse começo de vida interior, para esse aprofundamento da vontade de Deus. E quando ele se dirigia a Santa Joana de Chantal, foi muito interessante assim, como eles foram desenvolvendo isso, porque no começo Santa Joana ela era uma pessoa muito rígida, né? E ela queria fazer mortificações muito pesadas, apesar dela ser uma mãe de família, né? Tinha muitos filhos. E aí um dos conselhos de São Francisco, por exemplo, foi que ela deveria não acordar tão cedo quanto ela acordava. Então ela tinha a prática de acordar às 5 da manhã, já se punha de joelhos para fazer oração, mortificações e tal. E ele dizia: filha, nesse momento eu prefiro que você durma um pouco mais. Por quê? Porque ele via que para a alma dela, ela precisava trabalhar mais a mansidão, a docilidade. Foi algo que ele foi trabalhando junto com ela, a tal ponto de que ela se tornou santa. Então veja, os grandes diretores espirituais, eles formam verdadeiros santos, né? A gente vê São Pedro de Alcântara, quanto ele foi importante na vida de Santa Teresa d'Ávila e tantos outros exemplos. Bom, Ana, então, e se eu não conhecer nenhum padre, né? Eu sei que muitas de vocês devem estar pensando assim: ai, Ana, que lindo, se eu tivesse um diretor espiritual. Então, em primeiro lugar, pede para Deus, para ele te mostrar alguém, né? Pede para Nossa Senhora, São José, para ele te mostrarem alguém que possa te ajudar nisso, algum sacerdote que você possa ter alguma frequência para conversar com ele na sua cidade. E caso não seja possível, você pode fazer muitas vezes uma direção espiritual remota. Então, alguns padres atendem remotamente a direção espiritual, você vai combinar com eles uma frequência e você vai ter esse direcionamento espiritual. Vejam, o padre não tem nenhuma outra intenção a não ser a sua salvação. Sabe? Isso nos deixa com uma paz interior muito grande, né? Nossa, muitas vezes a gente está, sei lá, num tratamento de saúde, parece que a coisa não evolui, etc. Não sei, a gente até chega a suspeitar, nossa, será que eles querem que eu continue pagando essas sessões, etc. Mas o padre não, né? É completamente gratuito e ele tá lá porque ele tá se doando, ele tá doando a vida dele para aquilo. Então isso dá muita serenidade de que ele quer o mesmo que nós. E então peçam por isso e procurem um sacerdote, tá? Vai valer muito a pena. E aí agora eu queria ler um pouco o trecho desse livro, Regra de Vidas para a Mãe, porque é uma mãe de família, né? Eu tô relendo esse livro, que eu tô preparando um aulão muito legal para vocês, né, sobre a mulher.
E aqui ela tem um trecho que ela fala sobre quando ela começou a fazer direção espiritual. Porque ela vivia num escuro da alma, ela vivia num deserto interior, que eu sei que muitas de nós já passamos por isso ou estamos passando agora. E ela vai dizer que foi crucial quando ela começou a fazer direção espiritual, ainda que fosse custoso, que ela tivesse que se deslocar bastante tempo, né, muitos quilômetros para encontrar o diretor espiritual dela. E ela diz o seguinte, olha que bonito, que muitas vezes nós mesmas não conseguimos discernir o que acontece no nosso interior sem a ajuda de uma perspectiva externa baseada na fé. Nossa natureza humana desordenada, o pecado, feridas psicológicas e emocionais, memórias dolorosas, interferência demoníaca e mesmo a obra de purificação de Deus pode nos causar confusão, de modo que precisamos de um diretor que nos ajude a discernir o caminho a seguir. Então, se a gente olhar para o nosso interior, às vezes a gente fala, nossa, eu tô muito na bad, daí você nem sabe por quê. Você fala, tô desanimada, etc, etc. Às vezes é porque você não está conseguindo traduzir tudo que está acontecendo dentro de você, né? Podem ser memórias passadas, podem ser medos do futuro, enfim, o diretor vai te ajudar nisso. E aí, bom, Ana, então não posso pedir conselho para qualquer um, né? Então, para quem que eu devo pedir conselho? Para um sacerdote na direção espiritual? Claro, gente, em primeiro lugar na oração, né? Que a gente já tem uma aula só sobre a oração mental aqui. Mas em primeiro lugar você vai conversar com Jesus, vai pedir luzes para ele. Mas no caso concreto, né? Como eu traduzo a vontade de Deus para minha vida, eu vou contar com um bom sacerdote, um bom diretor espiritual. E aí, bom, duas coisas para se fazer uma boa direção espiritual, tá? Então, em primeiro lugar, evitar o demônio mudo. Então, quem é o demônio mudo? É aquela tentação de você não ser sincera, né? De você só falar as coisas boas que você tem pro diretor. Então, assim, se a gente não for sincera, não vai existir progresso nenhum, né? Não vai existir desenvolvimento interior nenhum. Então, começa pelo mais difícil, sabe? Pega o seu momento de direção espiritual e já fala o que mais te custa. Olha, eu tô com muita dificuldade nisso, né? Eu tô acordando muito tarde, a minha vida espiritual tá meio bagunçada. E aí você vai falar sobre quais assuntos, né? Sobre vida de oração, sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, sobre coisas boas que te acontecem, né? Sobre as graças recebidas, sobre o que você acha que é a vontade de Deus para sua vida e vai girar em torno disso. Mas o que garante um bom progresso é a sua sinceridade, né? É a sua humildade. E Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. Então, a gente realmente olhar para o sacerdote e falar: bom, é Deus aqui que está me aconselhando. Não ter nenhuma vergonha, né? Não ter nenhuma soberba para se mostrar uma coisa que a gente não é. E aí, então, depois dessa sinceridade, vem a obediência, né? Então, são esses dois pontos. A obediência diz respeito ao quê? Que a gente tem que seguir as orientações que o sacerdote nos passar, né? Então, não adianta nada você pagar uma super consulta, né, da medicina integrativa e pegar vários suplementos se você não for lá na farmácia de manipulação, mandar manipular, fazer uma tabelinha com os horários dos seus suplementos, não vai adiantar nada, né? Você vai ter jogado dinheiro no lixo. E você vai ter jogado seu tempo no lixo se você não seguir o que o diretor espiritual te aconselhou na direção. Então ele vai falar assim, filha, você precisa então agora ter um horário definido para sua oração, né? E aí eu vou sair de lá, eu vou falar, ah, tá bom, né? Depois eu vejo. Não, você vai sair da direção espiritual, você vai pegar a sua agenda e vai falar, tá, qual vai ser o meu horário de oração? Precisa colocar em prática, né? Porque isso vai garantir o que? A sua melhor experiência com Deus, né? O seu amor mais profundo a Deus, o seu encontro com Deus. Vai depender desse seu esforço em colocar em prática esses conselhos do padre. E aí, né, por fim, é importante você definir uma frequência. Então, bom, não fica largado, sabe? Ah, um mês eu vou, no outro mês eu não vou. Um mês eu tô super bem, nem preciso de padre. No outro, nossa, eu tô muito mal, acho que eu vou voltar lá e pedir uma bênção, eu já aproveito e peço conselho, sabe? Não pode ser assim, né? A gente tem que ter uma objetividade, a gente tem que levar a sério o nosso progresso interior, né? Que é a coisa mais importante da nossa vida, mais do que nutricionista, mais do que, enfim, personal trainer, mais do que qualquer coisa, é esse diretor espiritual. Então, se você está numa cidade, né, que especialmente as capitais, muitas vezes tem nos centros do Opus Dei, vocês podem pesquisar também na internet, existe direcionamento espiritual, tem muitas paróquias hoje em dia, muitos movimentos que também têm padres preparados para isso, né, que já tem uma longa experiência. E eu vou terminar essa aula
falando sobre uma frase do padre Francisco Fausto, né, que acabou de falecer, um sacerdote muito, muito devoto, assim, incrível, que dedicou mais de 50 anos para a direção espiritual, né, autor de tantos livros maravilhosos. E ele diz o quê, né? Depois de 50 anos de experiência de direção espiritual, posso afirmar que só vi progredirem espiritualmente os que vivem com perseverança um plano de vida espiritual, né, as orações, e levam a sério e com constância a direção espiritual, né? Então, pela história da igreja, a gente vê quantos santos foram carregados por outros santos, e eu espero que você também consiga ter alguma frequência com a direção espiritual, coloque os meios para achar um bom diretor espiritual, né? É muito fácil, às vezes a gente fala, ah, não, na minha paróquia não tem ninguém que se salve. Vai atrás, né? Conversa com pessoas do seu movimento, do seu grupo, né? Vai atrás de grupo de oração, vai valer a pena, né? Tudo isso vai valer a pena e Deus é o maior interessado nisso. Então, se vocês têm boas experiências com o diretor espiritual, bons conselhos, né? Se vocês já fazem direção espiritual há um tempo, ou se vocês ainda estão procurando, comenta aqui nos comentários, conta um pouquinho da história de vocês. E não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas e se inscreverem no canal. Então, até o próximo vídeo, um abração!